aí galera do YouTube, aqui é Márcio do canal Shaolin Japão falando com vocês mais uma vez. Muita polêmica, tá? Donald Trump assumiu, tá aí, novo presidente americano, tá empossado, agora é ele que manda no mundo, será? Esse americano aí tá mostrando que é de raça, ele já tá cumprindo com tudo que ele prometeu, muito embora seja em assuntos polêmicos. Por exemplo, a construção do muro, esse vai dar trabalho, hein? E aqui no Japão, a conversa não poderia ser outra. A saída dos Estados Unidos da TPP, Tratado Transpacífico. Isso significa que os Estados Unidos já não tem mais o acordo que tinha de negociatas entre a Ásia. Antes do Donald Trump, no dia 25 de janeiro de 2016, assinar a retirada dele da TPP, o Japão visitou rapidamente Vietnã, Filipinas, Indonésia e Taiwan, no que foi conhecido aqui no Japão como a viagem das 4 línguas, né? Isso ele fez para tentar fazer uma negociata com esse povo para ver o que vai fazer daqui para frente, porque eles estão preocupados, né? Parece que não, mas vai ter bastante queda na venda de produtos japoneses que saem daqui do país. Agora, é claro que a gente vendo aí o que o Trump está fazendo, está orientando, a gente consegue perceber que ele tem razão no que ele está fazendo. Só que a política dele está assim um pouco meio me lembrando Collor de Mello, um pouco de Hitler, está meio confuso ali, porque ele está muito afoito, falando que ele vai fazer dos Estados Unidos uma nova América, vai trazer novamente o crescimento da América, coisa que eu acho que isso já está um pouco impossível na época que estamos vivendo. O país precisa do outro, isso é indiscutível pela população que temos e pelas grandes influências migratórias que existem no mundo hoje. É claro que já há essa necessidade do globalismo, não vejo outra saída. Umas pessoas acham que o globalismo é ruim, outras acham que é bom e outras não sabem nem o que acham, né? Então eu tenho a minha opinião formada, eu acho que o globalismo seria uma opção a se tentar fazer, né? Muito embora depois da criação do grupo europeu, já a saída da Inglaterra do grupo europeu já quebrou o esquema. Ou será que não, né? Será que também já foi programado? Não dá para saber. A gente não tem bola de cristal, não conhece direito cada passo dos caras, porque, como dizem, nos Estados Unidos, a eleição dos Estados Unidos é ganha A, ganha B, ganha sempre eles, né? Então, quando eu indiquei no vídeo passado que provavelmente o Trump daria início à nova ordem mundial em 2017, fui taxado de burro, de idiota, não conhecedor de causas, mas agora olha aqui e pensa comigo. A saída dos Estados Unidos da TPP foi programada pelo Barack Obama. Se o Barack Obama projetou essa saída, ele só não pôs em prática para evitar contaminar a eleição da Hillary Clinton. Só que o que aconteceu? Ela perdeu. Então, por que é que o Trump vai fazer justamente um trabalho que era para o Obama ter feito? E aí vocês dizem que não tem nada a ver uma coisa com a outra, que se for para a nova ordem mundial ou se for para tentar fazer coligação ou descoligação com fulano, ciclano e beltrano, não é o Trump, porque o Trump é da esquerda, o outro é da direita, o outro é da direita e da esquerda, enfim, bom, saiu da TPP. Aí o Japão agora já está tomando as providências dele, já não tem mais o que fazer, o negócio é rir. Porque aqui no Japão as discussões, as reuniões de parlamento, elas são ao vivo, né? Então elas são transmitidas ao vivo, então a gente acompanha os debates lá do parlamento. Não sei se bom ou ruim, mas houve muitas risadas, né? Um tom de deboche, e eu não entendi direito por quê, se a coisa tá crítica. Ou então o Japão já fez como tinha previsto, ele fez lá o acordo deles com a Rússia, já pedindo para fazer o link com a China, e aí já fica estabelecido. Então daí larga os Estados Unidos para lá, eles que se danem, que vão tentar levantar o muro deles lá e ver como é que eles vão conseguir sobreviver só com o que eles conseguem criar e produzir, sem comprar e provavelmente sem vender nada, porque se fosse eu, o resto do mundo, eu provavelmente embargaria também, já não quer comprar nosso, nós também não compra de vocês e acabou, mano, já era, não tem essa. Mas como quem tem dinheiro tem poder, vamos fazer o quê, né? Se os caras estão querendo comprar, a gente precisa vender, tem que vender, seja inimigo ou não. Mas o que acontece é o seguinte, logo depois que assumiu Trump, ele assumiu essa bronca aí da polêmica e tá levando a firme. Então temos que tirar o chapéu pro cara, né? Parabéns para ele. Mas vamos ver o que vai acontecer daqui para frente, porque tem o efeito ação-reação, né? Vai ficar assim a coisa, com certeza, porque os países que ele tá deixando de lado provavelmente vão querer deixar ele de lado também. Hoje eu tava vendo uma notícia no jornal mexicano que falava a respeito do presidente mexicano visitar o Trump ou não, porque está marcado para o dia 31 agora de janeiro. Só que dentro do país existe a oposição muito grande de que haja esse encontro.
Só que também os especialistas levantando a matéria perceberam que se ele não for, também há o contra, né? O tiro que vai sair pela culatra, pelo seguinte. Muitos acordos poderão ser fechados ali. Eu até entendo que a necessidade, não vou dizer necessidade desse muro, mas que as vantagens que esse muro traria, mais do que a imigração ilegal, seria que vai acabar com os coiotes. Provavelmente muitas vidas vão deixar de ser desperdiçadas na tentativa da travessia da fronteira, e o tráfico de droga e tráfico de armas, que é o principal objetivo do presidente Donald Trump. Então, pensando por esse lado, o que ele está fazendo tá certo. Só que a forma com que ele falou durante a campanha já deixou a galera com a pulga atrás da orelha. E de repente ele vai e faz mesmo. Vamos ver o que vai acontecer agora, né? Dia 31 está chegando, vamos ver se o presidente mexicano vai lá ou não. Bom, no Japão, na Ásia, ele já retirou o time de campo. Agora a Ásia que se vire sozinha. Muito embora, potência que é Japão, potência que é China, juntando com Rússia, como eu já falei, vai virar uma nova potência aí. E se eles forem espertos, eles vão fazer um mundo à parte dos Estados Unidos. Os Estados Unidos vai ser um mundo e o resto do mundo vai ser outro mundo. Aí agora acontece essa paradinha aí do Barack Obama reunir urgentemente a ONU para fazer aí o tal das sanções contra Israel. Eu acho o seguinte, o Donald Trump tinha ligado lá o cara do Egito lá pedindo para ele segurar a bronca, né? Porque esse projeto era um projeto do cara do Egito lá. Mas aí ele pediu para segurar a bronca, segura um pouquinho aí, espera eu assumir, a gente vai sentar e vai conversar, vamos acertar essa parada aí. Só que parece que o Barack Obama ficou meio irritado com essa parada, ou seja, nem tomou posse ainda, já tá querendo mandar? Deixa comigo, peraí. Ligou pros caras que não tem mesa cativa lá na ONU e reuniu rapidinho, e eu quero a eleição assim, pai, vai ter que ser assim, e a parada é quero todo mundo votando contra os caras. Só ele que ficou em cima do muro. Pensei comigo, né? Ele quer ficar em cima do muro e vai mandar todo mundo votar contra? Esse cara é louco. Então vamos fazer o seguinte, vamos ficar todo mundo em cima do muro, espera o próximo presidente entrar e a gente vê o que faz. Mas não sei porquê, foram na do Obama e todo mundo foi contra e deixaram só os Estados Unidos de fora. Aliás, houve até um país, teve um país aí que faz parte da cadeira cativa da ONU, fugiu, estou um pouco cansado, hoje é tarde aqui, aí diz que o Obama ligou na mesma hora, falando que não, eu quero absoluta, vitória absoluta. Então eu quero todos votando contra. Aí fica uma pergunta, esse povo de Israel realmente é o povo de Deus ou não? Porque eu nunca vi um povinho ser tão assim odiado, né? São mais odiados do que os negros, né? Porque os negros foram pegos lá na África, levados para o mundo como escravos, judiados, mas enfim, então aí, mas ninguém odeia tanto como parece que odeiam os israelitas, né? Agora, falar em israelita, eu acho estranho o seguinte, quem não lembra dos atentados das Torres Gêmeas? Né? Dizem que naquele dia poucos israelitas foram trabalhar, a maioria não foi, ninguém sabe por quê. Então fica a pergunta, será que houve alguma coisinha ali? Ah, mas foi um atentado terrorista, como é que eles iam saber? Bom, não estou dizendo que foi Israel que fez isso, porque isso já foi provado que foi feito lá dentro dos Estados Unidos, né? Foi um tiro no pé. Mas é o seguinte, quem não lembra que Saddam Hussein era aliado dos Estados Unidos? Os Estados Unidos lutou junto com ele no Irã, naquela guerra que durou 11 anos lá contra o Irã, certo? Depois eles vão lá e vai a sujeira para baixo do tapete, queima de arquivo geral, né? Bin Laden, não trabalhou para a CIA, de repente foi acusado de ter ajudado a derrubar as Torres Gêmeas, e por isso já invadiram o Afeganistão, o Paquistão, já fizeram zona ali, né? Entraram só para cagar mesmo. E depois sai, deixa a merda lá e eles é que se virem, né? Quem tá tomando na ruela lá é o povão que tá lá, que teve que ficar lá, que não tem outro jeito. Mas é clássico isso, né? Dos Estados Unidos. Não estou falando nem do presidente atual, nem do presidente antigo. É clássico, né? Porque essas coisas já acontecem há trocentos anos, né? Inclusive até os próprios conterrâneos sofrem com isso, né? Não aconteceu assim com Kennedy. Então, não vou nem falar muito, né? Vai que os homens de preto aparecem aí, né? Mas, então, eu tô olhando da seguinte maneira. Quando aconteceu o negócio das Torres Gêmeas, era para suportar o choque com os aviões. Elas foram programadas para isso. Enfim, implodiram. Como é que uma torre vai implodir com o avião batendo nela assim a trocentos quilômetros por hora? Você sabe que um avião, para decolar ou para aterrissar, ele tem que estar no mínimo a 300 quilômetros por hora. Então a 300 quilômetros por hora foi o mínimo que ele bateu. Só que ele deve ter batido uns mil e poucos quilômetros por hora ali. Buf! A torre nem chacoalhou. E de repente ela... E aí, se vocês repararem, vocês vão ver que as vigas elas ficaram cortadas na diagonal. Isso é clássico, para quem entende um pouquinho de construção. Isso é implosão. Então quer dizer que aquilo já estava programado para acontecer antes do avião bater lá em cima. Só que o avião bateu, aí eles falam que caiu toda a gasolina no poço do elevador e por isso que explodiu. Mas mesmo assim, se explodisse, mania, explodir...
né? E não puff. Quando aconteceu aquilo, eu estava na internet e vi que começou a aparecer várias janelinhas falando daquilo. E falei, lançaram um novo filme. Como eu estava interessado em outra coisa, eu fui, fiz o que eu tinha que fazer e depois eu voltei para ver o que era aquilo. Então, outra coisa que me chamou a atenção foi a quantidade de câmeras preparadas para coisa, né? Como se estivessem ali já de prontidão, porque sabiam que aquilo ia acontecer e precisavam notificar aquilo para o mundo. Eu achei meio estranho. Bom, enfim, aí meteram a culpa no Bin Laden, foram atrás do Bin Laden, e aí dali entraram no Afeganistão, Paquistão e Iraque. Pegaram o Saddam Hussein, forca nele. Todos eles, né, tanto o Bin Laden como o Saddam Hussein, eram aliados dos Estados Unidos. E de repente, uma pisadinha de bola, queima de arquivo geral, puf, passar a régua nisso daí e vão acabar com esse assunto. Então esse tipo de coisa que eu não consigo engolir, certo? Eu sempre, desde pequeno, nunca fui lá muito com a cara dos Estados Unidos. Não pelos Estados Unidos, mas por esses tramóias, por essas artimanhas que sempre tiveram, né? Aí você vai falar para mim, isso não tem nada a ver, você é burro, você precisa estudar mais. Bom, hoje temos Donald Trump. Antes tinha Barack Obama. Antes disso tínhamos quem? Nosso querido Bush, né? E antes disso quem? O bonitão lá, né? Pois é, Bill Clinton. Aí eu te pergunto, Bill Clinton, Bush, Obama, Donald. Mas eu vejo a coisa toda caminhando para o mesmo lugar. Por mais que digam que mudou, porque é isso, porque é aquilo, o cara é diferente, o cara vai fazer, o cara vai acontecer. Eu continuo vendo a coisa ainda para o mesmo caminho. Não consigo ver ela ir para outro. Não consigo mesmo. Eu não sei se vocês sabem, recentemente o presidente Trump postou no Twitter dele que a Coreia estava lá falando que já conseguiu criar um novo míssil, que atômico, que vai, né, cruzar fronteiras, que vai chegar nos Estados Unidos. E o Trump postou lá no Twitter dele. Quem quiser ver, procura o oficial Trump aí. Vocês vão achar no Twitter dele que tá postado lá. Claro que em inglês, né? Não vai ter em português. Mas tá postado lá que Coreia, vocês não vão fazer porra nenhuma não. Desafiou na cara dura. Coisa que os outros governos não faziam, mas ele tá fazendo. Mas é engraçado porque na época do Bush, o Bush foi na Coreia do Norte, foi lá, deu um montão de dinheiro pros caras, falaram pros caras parar de processar lá o plutônio e com isso deixaram um monte de dinheiro lá. Aí viraram as costas e foram embora. Aí dali a pouco já tá a Coreia do Norte mandando míssil pra lá, míssil pra cá, o Japão apavorado, liga pros Estados Unidos, que aí, o que nós faz? Estados Unidos, não sei nada, deixa aí, pá. Dali a pouco volta, passa mais um tempo, volta, o pessoal dos Estados Unidos, né, da defesa lá, ministro, não sei do que, pai, e chega lá e conversa com o homem de novo, dá mais um montão de dinheiro, fazem de conta que deram uma averiguada lá no processo da bomba atômica que eles estavam criando lá na Coreia do Norte e voltam para os Estados Unidos e logo já estão mandando míssil para lá de novo. Que coisa engraçada, né? Pelo tal das Torres Gêmeas, eles invadiram 3 países. Tudo bem que Afeganistão e Paquistão, né? Paquistão cedeu território, e Afeganistão também, provavelmente, mas entraram, né? Aconteceram lá. E o Iraque, ninguém deu autorização. Eles entraram lá sim porque acharam que os caras tinham armas de destruição em massa, foram lá e não acharam patavinas, né? E agora tá lá, né? Tá lá. Os caras do Estado Islâmico já quebraram um monte de coisas que seriam patrimônio da humanidade, porque são coisas antigas, né? O que comprovam a nossa origem antiga, e destruíram tudo e tá lá. Ninguém fala nada. Agora estão fazendo esse daí que Israel já não pode mais construir os assentamentos, não sei o que, pá, isso também vai dar pano pra manga, meu irmão, vai dar pano pra manga. E eu quero dizer o seguinte, agora começa uma nova fase. O Trump vai fazer o quê? Ele vai tentar reverter isso daí? Ele não vai conseguir, porque provavelmente China e Rússia vão bloquear. Mas Rússia não tá do lado do Trump, não ia dar apoio pro Trump. Pois é, mas quando a gente fala aqui que são todos peça de um jogo de tabuleiro, no mesmo tabuleiro, do mesmo jogo, vocês não acreditam. Vou falar uma coisa aqui pra vocês, acreditem quem quiser, quem não quiser. Eu faço aí uns bicos aí em televisão e propaganda e algumas coisas. Bom, enfim, eu fui chamado para fazer uma propaganda, né, que era fotos em outdoor, 2 marcas famosas de refrigerante, uma é contra a outra. São 2 marcas americanas que não convém eu falar o nome aqui. Posso até depois botar aí o pôster para vocês verem, mas é o seguinte, como é que estão fazendo isso? Todos os atores que estavam lá perguntaram, mas uma não é concorrente da outra? Não, daí o cara fala, não, beleza, não pega nada não. Isso daí é assim mesmo, eles têm acordo lá com eles e tá tudo no esquema. Porque uma estava inferiorizando a outra na propaganda. Mas e o uso de imagem? Imagem pejorativa ainda. Que uma estava falando que vendeu não sei quantos por cento a mais do que a outra, certo? Só que é jogo de marketing. Agora, quem é que vai fazer jogo de marketing com o inimigo? Não faz sentido, né? Porém, fizeram. Então, na minha cabeça, na minha opinião, não vou dizer que isso é o que será, o que vai acontecer. Com o impasse que vai ter em Israel, o Trump não vai poder fazer nada. Quer dizer,
a facada pelas costas que os Estados Unidos tinha que dar, o Obama já deixou na mão do Obama, o Obama deu, certo? Agora, o Trump, ele prometeu que ia ficar do lado de Israel. Vamos ver o que ele vai fazer, como é que ele vai fazer. Aí acontece, existe, né, para resolver esse problema, existem vários possíveis acontecimentos que a gente pode deduzir, sei lá, enfim, saber. Mas pode ser que aconteça que realmente ele entre, tire acabe com a ONU, vai. Não quero mais saber de ONU, vou sair da ONU também. Então vai ser eu e Israel contra o mundo. Quem quiser vir, venha que é nós. Aí pode ser que comece uma guerra, pode ser que não, certo? Agora, para Israel conseguir, agora vamos entrar na Bíblia. Quando eu entro no Nostradamus, ninguém acha ruim. Então vamos entrar na Bíblia. Então quando diz que vai ser construído o terceiro templo, para ser construído o terceiro templo, o primeiro tem que ser destruído. O primeiro a ser destruído vai ter que primeiro acabar com o Islã. Como é que vão fazer isso? Não vai ser fácil. Agora, quem é que vai fazer isso? Os Estados Unidos junto com Israel? Pode até ser, mas, bom, se tratando de Islã, mas a Inglaterra está dando um belo apoio para o Islã, assim como o Obama deu, não é? E agora? Será que o Obama deu, agora o Trump não vai dar, vai tirar mesmo? Será? Acho que não, hein? Mas enfim, agora pode acontecer do Trump falar, ó, infelizmente não fiz de tudo para tentar reverter a situação, não consegui, vocês estão nas mãos de Deus, eu lavo minhas mãos, não posso fazer mais nada. O que eu pude tentar fazer para ajudar, eu fiz, não deu, infelizmente eu também fui traído como vocês foram. E joga a culpa pro Obama, e aí fica assim. Aí vão fazer o quê? Vai ser atacado Israel, vai sofrer de novo, aí vai ter a intervenção divina que vai acabar com os inimigos, com as 70 nações que vão se reunir contra o Israel e vão acabar com todos eles, e aí pronto, Israel vence. Israel vencendo, ele vai impor que não tem mais Islã, que agora é só judaísmo. Pode acontecer, mas será? Tudo são possibilidades, probabilidades, que podem ser que sim e podem ser que não. A coisa ela vai mudando tanto, eles vão fazendo tanto, é aquele jogo que não sei quem que falou uma vez aí na internet, que acho que foi algum livro a respeito de comunismo que eu li, que eles têm sempre os dois lados, né? Eles trabalham com os dois lados sempre, porque é o breque e o acelerador, né? Então, às vezes breca, às vezes acelera, às vezes breca, às vezes acelera. Então, eles têm tudo na mão deles, o controle é dele. Então, aparentemente, para quem está olhando, brecou, mas não é que brecou, foi intencional para poder a coisa confluir de outra maneira em outro lado. Só que, para os olhos leigos da humanidade, do imbecil coletivo, como eu escutei um camarada falar aí no YouTube, até achei bonitinho o jeito que ele falou, né? Imbecil coletivo, não percebe as entrelinhas da coisa. Que hoje é muito mais fácil você prestar atenção no Facebook do que nas notícias, né? Mesmo assim, as notícias já não vêm com tanta verdade. Se bem que hoje em dia, pelo que eu estou percebendo, já não tem mais o que esconder. O cara da Wikileaks lá, que veio falando que o vazamento lá da CIA, para mim aquilo lá foi espontâneo, entre aspas, porque foi programado. Você vai, faz, espalha, vamos ver o que o mundo vai fazer, vamos ter que virar o mundo contra a coisa, para chamar atenção. Ora, existe aquela possibilidade de que está chamando a atenção para você olhar para esse lado, enquanto alguma coisa está acontecendo desse lado. E aí é que ninguém presta atenção. Hoje tá aí, ó, Trump eleito, assumindo e cumprindo com as promessas de campanha. Construção de muro na fronteira de México, saída da TPP, o que mais que ele vai fazer? Cortar auxílios aos ONGs, se voltar contra a ONU para poder proteger Israel. Então, isso está tudo chamando atenção para Trump. Só que vocês vão falar que eu estou metendo mão pelas pernas aqui, misturando assunto, mas eu preferi olhar para o céu. Aí se eu olho para o céu, estão falando que estão vindo um asteroide enorme aí que pode bater contra a Terra, o Nibiru lá, né? Planeta X. Mas ninguém está prestando atenção, porque estão prestando atenção agora aqui na nova ordem mundial que acabou. Trump conseguiu acabar com tudo. Que ele e o Putin falaram que iam acabar com os Illuminati com as próprias mãos. Cadê aquela quantidade de vídeo que estava aí no YouTube falando que o Trump é Illuminati? Como é que é? Ele vai acabar com as coisas que vocês estão falando que ele é? Ou então vocês que estão falando merda, só para ganhar curtida, ganhar visualizações e ganhar não sei o que aí. Porque ou o cara é ou o cara não é. Agora, pelo que eu tô vendo, a carruagem continua andando no mesmo trilho pro mesmo lugar. Como tem uma música do Gaúcho da Fronteira que diz, a noiva é a mesma, só mudaram o penteado, certo? Na época do Obama, o Obama já estava forçando o Japão para mudar a constituição dele, para ele poder fazer guerra, para ele poder entrar na guerra, para ele poder disputar uma guerra. Para
quê? Se o Japão tá tão bem como tá, o povo não tá querendo, o povo não quer saber de que mexa na Constituição, principalmente nesse artigo, mas não. Aí Obama ameaçou, né, precisamos ver como é que vai ficar a segurança aí, pá. Aí vem o Trump e fala que tô fora da TPP. E já tem os papos que ele vai tirar o apoio militar que tem no Japão. Engraçado, não dá a impressão que foi sequência da conversa do Obama? Ou só eu que tô percebendo isso? Pensei que o cara ia sair com chave de ouro, né? Porque eu gostava do cara lá, mano. Falar independente de que estão falando aí que o cara é casado com o Michael ou não, pra mim isso é independente, mano. A vida é dele, ele que faça dela o que quiser. Outros estão falando que nenhum documento que o cara tem tá regular, que é tudo bagunçado. Isso também pra mim não faz diferença nenhuma, porque eu acredito que com o maior país do mundo, com o maior serviço de inteligência do mundo, não ia permitir que um laranja entrasse lá e fizesse o que fizesse só para ser laranja na mão dos senhores do mundo, né? Porque também os próprios senhores do mundo não iam ser tão trouxa, né? Porque vai chegar uma hora que esse cara, essa laranja vai sair de lá e ele vai se sentir uma carta fora do baralho e ele vai querer reagir também. Aí pode ser que ele bata com a língua nos dentes e aí como é que faz, né? Perigoso. Agora, existe documentários de que alguns familiares do Obama foram espiões da CIA. Nesse caso, não tem como revelar nada dele. Nada, não tem. Certo? Nem tem, nem pode, porque é muita gente que vai correr. Mas é difícil para algumas cabeças entender. Eu sei perfeitamente que existem vários níveis intelectuais nas várias camadas sociais que estão espalhadas pelo mundo. Só que isso não dá ao de cima querer meter o bedelho no de baixo e vice-versa. Nenhum achar que é melhor do que o outro, porque não é. Tanto que vocês viram que em 2000, quando teve o pepino lá com os computadores, quem resolveu foi um garotinho do primário lá da Austrália, não foi? Pois é, gente. Então não adianta você falar, eu sou inteligente, eu entendo, eu sei, eu sou estudado, você não sabe o que você está falando, que você não sabe o beabá disso, o beabá daquilo, e daí? Quem garante que os livros que você está lendo é que estão certo? Vai que você está lendo os errados também. Aí meteu na cabeça. Eu sou do tipo que eu me questiono muito e questiono tudo que está em minha volta. Por exemplo, eu acho que, será que sou um cara que me considero com muita fé, mas às vezes eu mesmo me pergunto se essa fé não é influência do que me foi ensinado. Se eu não tivesse aprendido, provavelmente eu não ia ter tal fé. Como seria nesse caso? Como eu seria nesse caso? Como eu reagiria nesse caso? Só que eu digo sempre, tira a religião da vida do ser humano e vê o que sobra. É desgraça na certa. Então, ainda acho que religião ainda conduz o povo, a manada, para o caminho certo. Seja para o abatedor ou não interessa. Por isso, para o abatedor, é o seguinte, já ouviu falar dos deuses astronautas, já ouviu falar do Nibiru, já ouviu falar da provavelmente chegada do anticristo, já ouviu falar dos Illuminati, já ouviu falar da nova ordem mundial, já ouviu falar do anticristo, já ouviu falar de Nostradamus? Pois é, Nostradamus falava que um grande cometa que eles achavam que era um cometa, nada mais era do que uma espaçonave. Quem foi Nostradamus para falar isso? Nostradamus, na época, foi o primeiro médico que conseguiu inventar a vacina para a febre amarela. Nesse caso, naquela época, fato extraordinário. Da onde que ele foi tirar informações para isso? Segundo ele, dos extraterrestres. Aliás, até as visões que diz ele que tinha eram auxílio dos extraterrestres. Nesse caso, eu te pergunto, como é que a gente fica? São coisas que eu não vou nem discutir aqui, porque está todo mundo falando agora em Trump, nova ordem mundial, Illuminati, maçom, enquanto tem muito mais coisa para a gente olhar por aí. Então, vou repetir, eu falei que provavelmente Trump daria início à nova ordem mundial em 2017. O que é preciso para a nova ordem mundial? Olha, ela já tinha começado, isso aqui já era para estar funcionando há muito tempo, está atrasado, essa agenda está muito atrasada, no mínimo uns 20 anos está atrasado, já venho falando isso há algum tempo, me chamam de trouxa, de burro, mas é o seguinte, eu continuo vendo todo mundo trabalhar em função da causa. Não estou vendo a coisa sair do jeito que eles querem, com a rapidez que deveria ter saído, que foi programada para sair. Porém, infelizmente, já estou com 34 minutos de vídeo aqui, porém, infelizmente, a coisa não está andando como foi planejado. Ou tá, né? A gente não sabe. Algumas coisas acontecem, outras desacontecem. Como dizem que aconteceu lá com o Fidel Castro, que estava no esquema, de repente resolveu agir por conta própria e virou no que virou, né? E até existe a possibilidade de que é o que está acontecendo com o norte-coreano lá. Fazia parte do esquema, aí já se achou e agora quer agir sozinho. Então eles não sabem direito o que fazer. Eles sabem que vão superar esse problema e vão dar sequência na jogada. Então, é ridículo a gente querer ficar debatendo aqui o que é, o que será, o que vai ser. Não tem como. Não tem como. É tudo imprevisível. Só quem está lá na jogada é que sabe. Aí você vai falar, não, mas você lê o livro de fulano, o livro de ciclano, o livro de beltrano.
você tem que ver esse vídeo, você tem que ver aquele vídeo. Quanto mais informação você adquirir, melhor é para você. Você vai estar mais esperto do que os que estão só olhando o Facebook, certo? Agora, o mundo já vem desde 2008 avisando, devam se preparar para que algum desastre pode ser que aconteça, então você tem que estar preparado, tanque de gasolina cheia, comida estocada, rota de fuga programada, certo? Agora eu fico me perguntando, fugir para onde? Fugir de quê? Fugir por quê? Ninguém fala que é guerra mundial, ninguém fala que é uma invasão alienígena, ninguém fala que vai ser um ataque terrorista, nada. Só falam que você tem que se preparar. Terremoto, furacão, vulcão, uma epidemia, uma gripe aviária, influenza, seja lá o que for. Estão falando. Te dou até um conselho aqui. Entra no site da FEMA e procura lá, tem em espanhol lá. Se você sabe ler espanhol, aí espanhol vai ficar fácil de ver. Tá lá, tá escrito. Vamos tomar cuidado, vamos nos preparar. Japão vem falando, Alemanha falou, Polônia falou, Estados Unidos falou, quem mais que falou? Austrália falou, Polônia falei, Romênia falou, Rússia falou. Então todos estão avisando para que as pessoas tenham mantimento em casa e para que consigam se manter pelo mínimo por 10 dias. Aí eu te pergunto, 10 dias não pode ser uma guerra, mas a nossa preocupação é com a terceira guerra mundial. Estamos por fora, né? Nossa preocupação é com os Illuminatis. Nossa preocupação é com nada, que a gente tá olhando para todo lado e não tá vendo nada. Buscar informação é bom, muito bom, mas vamos com calma. Já falei, às vezes te apontam para cá, mas você tem que olhar para o outro lado, porque que negócio. Porra, olha ali, olha ali, olha ali. Ó, bota a carteira, né? Então, vamos torcer para que o Trump faça um bom trabalho, continue cumprindo com as promessas dele, que faça a vidinha dele lá nos Estados Unidos e deixe nós com a nossa vida aqui sossegada. Desejo muita sorte para Israel. Não sou contra nem a favor do que está acontecendo lá, mas se eu tiver que eleger entre Palestina e Israel, eu preferia salvar os dois. Mas, se não tiver como salvar os dois, eu sou mais Israel, deixo claro aqui para vocês, tá? Então fique com Deus, até o próximo vídeo. Faça seus comentários, deixe seu like. Se quiser compartilhar, compartilhe. Se não está satisfeito com esse vídeo, obrigado por ter assistido até aqui. Deixe seu comentário sem ofensas, por favor. Porque cada canal aqui pertence ao cara que está ao seu youtuber. E você não tem o direito de entrar na casa do cara e falar desaforos, uma vez que você assistiu porque você quis. Falou? Então, seja educado para que eu seja educado com você também. Se você quiser criar um vídeo metendo o pau no cara do canal, no Shaolin Japan lá, você pode até fazer. Não vou nem meter o bico nisso. Mas entrar no meu canal para falar merda de mim, eu não vou querer, beleza? Então, um abraço para vocês e até o próximo vídeo. Fui! E aí galera, vocês lembram que eu falei para vocês de uma campanha que eu participei como modelo de duas marcas famosas? Aí estão. Confira você mesmo. É possível?